Olá novamente. Agora a gente vai introduzir um tema novo que vai dar fundamento para a gente entender como funciona o, o, o movimento sindical brasileiro e no que ele se fundamenta e como ele tem evoluído, que isso é importante para a gente saber como negociar. Novamente, como a tradição diz, a gente vai dividir em três tópicos essa aula: o objetivo, vou contar um pouco da história do movimento sindical. E tem um exercício muito importante de leitura dirigida aí que eu explico mais na frente. Bom, o objetivo dessa aula é a gente compreender quais os fundamentos que sustentam o, o movimento sindical no Brasil. Quais os fundamentos históricos, na verdade, porque, como todo movimento social, ele tem que ser construído historicamente. Então é isso que a gente vai ver a partir de agora. Bom, num primeiro momento, como vocês sabem, no Brasil Colônia, no Brasil Império, quando começou a se formar o Brasil, as relações de trabalho eram baseadas no trabalho escravo. Portanto, nem dava para pensar em movimento sindical, uma vez que os escravos não eram vistos como trabalhadores, mas sim como ativo das empresas agrícolas brasileiras. E, bom, se eles tentassem fazer qualquer tipo de agremiação, associação ou sindicato, provavelmente eles não teriam um fim muito legal. Então, por isso, não se fala em movimento sindical quando você está em um regime de trabalho escravo. Um regime de trabalho escravo legitimado e legalizado pelo Estado. Mas lá para o final do período imperial e início da República, começou a ocorrer uma imigração europeia para o Brasil, principalmente para as regiões sudeste e sul do país. Aí vieram os imigrantes, principalmente da Itália, da Espanha e alguns de Portugal, e esse pessoal começou a se organizar. Eles eram trabalhadores assalariados, isso foi depois da abolição da escravatura. Eles foram contratados, recebiam salários, e alguns deles foram para cidades para trabalhar na indústria nascente e eles começaram a formar os primeiros sindicatos que tinham como objetivo formar mão de obra, é, prestar serviços, como por exemplo serviços de aposentadoria, serviços de licença saúde, eram tudo prestado pelos sindicatos. Eram sindicatos com inspiração anarquista ou comunista e eram bastante combativos e promoveram as primeiras greves do país. Tudo isso importado da Europa. Mas em 1993, o Brasil ainda não tinha um mercado de trabalho muito estruturado, né? Mas aí, com a ascensão de Getúlio Vargas ao poder, ele iniciou a construção da CLT, da Consolidação das Leis do Trabalho, e com isso ele regulou também a formação de sindicatos, a atuação dos sindicatos. Então, os sindicatos ficaram um pouco controlados pelo Estado, o que gerou muita briga entre trabalhadores, patrões e governo, certo? Então, a partir de 33 começa a implantação da CLT e o controle do movimento sindical. Durante a ditadura militar, de 1964 até 1986, o movimento sindical passou por um problema de repressão, ou seja, existiam os sindicatos que eram controlados pelo governo, mas qualquer sindicato que não fosse autorizado pelo governo era reprimido, os seus líderes eram presos e ele era dissolvido. Em 1980 ocorre a abertura democrática, 1980 não, na década de 80, desculpa, ocorre a abertura democrática e surge um novo sindicalismo que começou a agrupar
trabalhadores da área industrial, principalmente, e começaram as primeiras greves no país pós-ditadura militar. E essas greves tinham como um dos principais pontos, além da questão de reposição salarial, uma vez que a inflação na época era bastante grave, também tinha a questão das negociações dos contratos coletivos. Aqui fica um exercício de leitura dirigida para vocês fazerem. Tem esse link aí com um texto do professor Márcio Postman, e qual você deve ler e responder essas 3 questões que estão aqui. É isso. A gente vai ver essa questão da evolução do sindicalismo no Brasil. E na próxima aula a gente vai ver quais são as atuais condições institucionais do sindicalismo, como que eles operam e com base no que eles operam. Espero vocês, muito obrigado.